Uma palavra, uma frase, pode destruir um relacionamento. Esta mesma frase, essa mesma palavra, ao contrário, pode construir esse relacionamento. Tudo depende da forma que você fala. As palavras trazem consigo não somente a informação, mas também a emoção. Acompanhe meu vídeo e veja de que forma nós podemos nos comunicar mais humanamente. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Boloini Júnior, mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, professor, mediador, consultor, escritor, palestrante, pessoa com deficiência, portadora de cegueira desde os 10 anos de idade. E por conta dessa situação, deste fato, aprendi a olhar a vida com os olhos do coração e solucionar conflitos de forma mais humana. Acompanhe o meu vídeo e você vai ver como nós podemos nos comunicar de forma mais humanizada. No nosso dia a dia, nós nos comunicamos. Necessariamente, nós estamos em constante relacionamento. Na família, no trabalho, na sociedade em geral. E há necessidade, sem dúvida, de uma mudança de chave, de uma mudança de conduta para todos os seres humanos. Eu quero falar com você hoje da comunicação mais humanizada, ou simplesmente da comunicação humanizada, a fim de que você possa entender o outro a partir de um entendimento de você próprio. Essa comunicação mais humanizada, ela passa basicamente por 4 pilares. O primeiro é a observação. Ao observarmos uma situação, nós não devemos julgá-la. Ao observarmos uma situação, nós não devemos julgá-la. Nós devemos, sim, observá-la conforme os fatos se apresentam. Veja bem, você é líder e chega um liderado meia hora mais tarde do horário que ele deve necessariamente entrar. Você, como líder, tem que indagá-lo a razão do atraso. E você tem 2 formas de fazê-lo. Uma forma não humanizada, e você vai chegar para ele e vai dizer o seguinte: por que você atrasou? Certamente você acordou mais tarde. Você, no próximo atraso, vai ter descontos. E se repeti-los, você vai simplesmente ser demitido. Ou uma forma humanizada. Puxa, você chegou mais tarde hoje. O que aconteceu? Você teve atraso no trânsito? Você teve algum problema em casa? O que de fato levou a esse atraso? Eu entendo, a cidade tem muito movimento, a cidade tem muito trânsito. Certamente você deve ter uma razão justa para esse atraso. Percebam, você não está julgando o fato, você está observando o atraso. E aí você faz o questionamento, como líder que é, de forma humana, sem dar porrada na mesa, sem efetivamente fazer uma cara, um rosto sisudo. O segundo pilar, a segunda pilastra dessa comunicação mais humanizada é, sem dúvida alguma, o sentimento. Nós estamos sempre mergulhados em sentimentos. Nós, efetivamente, estamos no universo de sentimentos. Tristeza, alegria, emoções, raiva, ódio. E esses sentimentos, dependendo da forma que você os coloca, você pode ter, sim, uma comunicação humanizada ou não humanizada. Você como líder, fica com muita raiva do seu liderado ter atrasado. Pronto. É o suficiente, se você não tiver o controle devido, de você criar um baita de um problema
no teu trabalho. Você vai ficar com raiva, vai estragar o seu dia, certamente vai estragar o dia do seu liderado e de todos aqueles que estão na equipe trabalhando. Você não vai sentir raiva humanizando a comunicação? Claro que vai, mas você vai procurar compreendê-la, você vai entendê-la, você vai, analisando os fatos observados, fazer com que ela seja atenuada. Quando eu falo em sentimento, nós temos que falar nessa comunicação humanizada intrapessoal, ou seja, aquilo que a gente sente efetivamente, olhando para dentro da gente de forma compassiva e com compaixão, intersubjetiva, observando a conduta do outro e o relacionamento humanizado que deve existir, e também uma comunicação sistemática, ou seja, aquilo que você sente dentro da sua empresa, se relacionando com as pessoas da sua empresa, o que você sente no transporte, o que você sente, enfim, no convívio junto às grandes corporações ou pequenas corporações, não importa. Além da observação do sentimento, existe a terceira pilastra aqui, que é a necessidade. A necessidade é aquilo que você precisa. A necessidade é o interesse que você tem e que está sempre na raiz do sentimento, daquilo que você sente. Então, por exemplo, a raiva. Eu senti muita raiva porque o meu liderado chegou atrasado. Esta raiva, certamente, ela está ligada a algum fato que eu já vivenciei e que me gerou essa raiva. Quem sabe, um atraso em outros tempos de um funcionário também que me causou efetivamente problemas numa outra empresa. E aí, ao observar que este liderado está atrasando, eu vou sentir a necessidade de não existir esse atraso. Eu vou sentir a necessidade de determinar ao meu comandado uma ordem para que ele não atrase e para que eu não tenha o mesmo sentimento de raiva que eu tive e as mesmas consequências. Mas eu posso fazer essa observação, eu posso fazer efetivamente essa determinação de comando de uma forma humana. Conforme eu disse, eu não preciso dar soco na mesa. Eu posso ser compassivo, ter compaixão e comunicar o indivíduo para que ele não mais assim proceda. E a última pilastra é o pedido. Eu posso fazer um pedido humanizado e não uma exigência, como normalmente é feito. Eu poderia chegar e dizer a esse indivíduo: se você tiver a mesma conduta e se atrasar, as consequências serão ruins para você, podendo chegar até uma demissão. Você não se atrase mais, isso é uma exigência. Mas eu posso fazer um pedido, em vez de uma exigência, que leve a mesma consequência, ou seja, o não atraso. Eu posso chegar para esse indivíduo e dizer a ele que, olha, o seu atraso cria problemas aqui na empresa, não só para você, mas para todos que trabalham com você. E é ruim para você próprio, porque este atraso pode te gerar, no futuro, perda de salário, perda de emprego. Então procure não atrasar. Se foi o trânsito, saia meia hora antes de casa. Isso é pedido. A observação, o sentimento, a necessidade, o pedido, que são as pilastras de uma comunicação mais humanizada, Marshall Rosenberg tratou no seu livro sobre comunicação. O Marshall Rosenberg foi um psicólogo lá dos Estados Unidos que trabalhou essa comunicação mais humanizada, que em verdade sempre existiu uma comunicação dócil, compassiva, com compaixão, que Jesus Cristo, que o Buda, que todos os grandes líderes, religiosos ou não, na história, assim procederam. Se você vivencia alguma situação em que a comunicação não é humanitária, e sim uma comunicação mais rígida, coloque aqui no vídeo.
comente aqui no vídeo e indique assuntos para novas pautas tratando de comunicação humanizada. Um grande abraço.